Aqui e aos que nos assistem por vídeo. Então, dando início, pergunta às desembargadoras presentes se as senhoras aprovam a ata da sessão passada. Sim, presidente. Sim, presidente. Ok, então a ata aprovada. Vamos dar início à votação dos processos. Chamando o processo número 11 da pauta, que é uma apelação cível número 0171837/2012, da relatoria do segundo gabinete, no caso da minha relatoria, apelante Sociedade Beneficente Portuguesa 2 de Fevereiro, apelado Roberto Sá Antunes Craveiro, Denise Souza Craveiro, Maria das Graças Sá Antunes Rodrigues, Maurício José Martins Costa Rodrigues e Lavanderia São José Limitada. Doutor Paulo Sérgio Nunes Hervedosa está presente? Doutor Paulo Sérgio, doutora Bruna Bezerra Moreira, doutor Fernando Pamplona Oliveira, doutora Samara Nascimento Evangelista, estão presentes? Não estão presentes, eu vou declarar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os processos de número 20, 21 e 22 da pauta, em que são partes Valderi Vieira da Silva Júnior e agravado José Alexandre de Andrade Filho, é o agravo de instrumento 300.723233/2024. O processo número 22 é o agravo de instrumento 380.3261/2024, em que agravante Arthur Abreu Batista Gomes e agravado José Alexandre de Andrade Filho, como também o processo de número 20, com agravo do instrumento 300.6483/2024, agravante MYLPA e agravado Valderi Vieira da Silva e agravado Arthur Abreu Batista Gomes, eles estão adiados para a sessão seguinte, considerando que o membro convocado, o doutor Roberto Diniz, teve uma intercorrência e que não pôde comparecer hoje pela manhã, e a desembargadora Jane Ruth apresentou um impedimento extremamente justificado e, portanto, esses processos ficam adiados para a sessão de quarta-feira próxima. Não, tudo bem. Comecei agora. Eu chamo o processo, a apelação cível 0288-586, dígito 47, 2024, da relatoria do quarto gabinete da sexta Câmara, no caso, a doutora Marleide Marcel Mendes. Tá. A desembargadora Jane. Desculpe, desembargadora Jane. Apelante é Jéssica Barra Lima e apelado Apvida Assistência Médica Limitada. O advogado aqui, Vitória Tavares, está presente? Presente, né, doutora Vitória? Presente, excelência. Doutora Vitória, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Na verdade, pode ler. A senhora já teve conhecimento do relatório? Ele já está nos autos. Se a senhora tiver tido conhecimento, e a senhora me diz se a senhora quer que seja lido ou não, senão nós passamos para a sustentação, se a senhora quiser fazer.
Podemos passar para a sustentação oral, excelência. Pois não. Então, Vossa Senhoria tem 15 minutos para sustentação. Tá certo. Obrigada. Bom dia a todos presentes. Saudação, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, eminente relator, eminente desembargadora Bolo. Desejo a todos um bom dia. Eu substituirei a doutora Milena Bassani, conforme o estabelecimento anexado aos autos. O caso em apreço trata-se de uma apelação deposta pela recorrente, a senhora Jéssica Barra, contra a sentença proferida no processo de origem, que, por sua vez, refere-se a uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, no qual foi realizado o pedido de pedido liminar para que a operadora apelada custeie a realização do tratamento cirúrgico, qual seja a remoção máxima e completa de todos os focos da endometriose, através pelo método de excisão dos focos, a ser realizado pelo Dr. Valdir Inácio Júnior, nos modos indicados pelo médico assistente, inclusive, sendo custeado o seu traslado até o profissional em São Paulo, tendo em vista que não existe médico credenciado operadora apto para realizar a cirurgia da apelante. Primeiramente, eu gostaria de destacar, inicialmente, esclarecer por qual motivo houve a indicação desse tratamento, da remoção máxima e completa de todos os focos da endometriose, pelo método de excisão dos focos. A prescrição desse tratamento se justifica por ser uma técnica mais adequada, pois, diferentemente da cauterização dos focos, a excisão total atua na erradicação profunda do foco da endometriose, quando na cauterização só há remoção superficial. Também é importante destacar que, no momento anterior, a apelante realizou o tratamento com hormônios, junto a médicos credenciados, na tentativa de controlar a evolução da doença. No entanto, o que ocorreu foi a sua piora do seu quadro clínico. Nesse caso, é possível constatar que os médicos que foram indicados pela operadora, ou supostamente informaram que a paciente precisaria utilizar o bloqueador hormonal após a realização da cirurgia. Entretanto, eu explico a Vossa Excelência que essa conduta ela é inadequada, visto que no momento que é realizada a técnica cirúrgica indicada de excisão dos focos totais por meio da laparoscopia, é retirado todos os focos da doença. Desse modo, a endometriose ela é retirada por completo, ocorrendo assim a baixa probabilidade de recidiva da doença, diferente da cauterização, realizada pelos médicos credenciados, tendo em vista que na cauterização apenas é removido a superfície da doença, havendo assim a recidiva. Desse modo, é possível verificar que nenhum dos profissionais que foram indicados pela operadora são aptos para realizar a cirurgia da apelante. Contudo, a sentença do juiz Apó afirmou que, teoricamente, a operadora teria comprovado que o doutor Marinaldo Cavalcante ele estaria apto para realizar o procedimento cirúrgico da apelante. Entretanto, o profissional afirmou para a paciente que a endometriose ela é causada em decorrência da menstruação retrógrada, sendo que essa é uma teoria que já foi rebatida pela doutrina e também afirmou para a paciente que seria realizar os bloqueadores hormonais após o procedimento cirúrgico. Ou seja, somente pelas afirmações do profissional se resta demonstrado que o mesmo não está apto para realizar o procedimento cirúrgico, pois conforme o relatório médico do médico assistente da apelante, quando é realizado o procedimento cirúrgico com a técnica correta, não se faz necessária a utilização de bloqueadores hormonais, pois os focos da endometriose foram retirados por completo. Porque, além disso, esses bloqueadores hormonais, eles não tratam efetivamente a endometriose, mas apenas mascaram seus sintomas. Outro ponto importantíssimo que foi afirmado pela sentença do juiz Afo, que merece atenção, foi informando que, teoricamente, não teria sido demonstrado que a técnica cirúrgica recomendada pelo médico assistente da apelante seria a única intervenção possível para o restabelecimento da sua saúde. Entretanto, nobres jogadores, quando realizamos a leitura do relatório médico da recorrente, o profissional afirma que a cirurgião de excisão de todos os focos de endometriose, ela é documentada como o melhor tratamento quando estamos falando em fornecer uma boa qualidade de vida à paciente. E quando também estamos falando das pouquíssimas chances de recidiva da doença. Ou seja, as chances são baixíssimas de que a recorrente necessite retornar à mesa cirúrgica por um curto período de tempo. Dessa forma, o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo se resta claramente demonstrado com a juntada dos exames do relatório médico do especialista, que acompanha o caso da apelante e com toda a termo probatório, que demonstra que a recorrente não pode esperar o trâmite natural do processo em parte da necessidade da retomada do seu estado de vida com o mínimo de qualidade das atividades diárias, visto que essa sofre com dores incessantes e incapacitantes devido ao cometimento da endometriose. E como vocês sabem, dor é urgência.
Já a probabilidade do direito, ela se caracteriza pelo fato do procedimento cirúrgico pleiteado constar no rol de procedimentos da ANS, demonstrando que, assim, há a obrigatoriedade da autorização do procedimento se impõe. Desse modo, é possível concluir que estão presentes todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, diante da indisponibilidade de prestadores credenciados, capacidade para realizar o procedimento, se faz necessário o tratamento com o Dr. Valdir Inácio Júnior e sua equipe, que, apesar de não serem credenciados, possuem total qualificação para a intervenção cirúrgica. Desse modo, nobres julgadores, é possível constatar que o pedido de relação de decisão sobre os fatos endometriose a ser realizado com especialista devidamente capacitado não há mera liberalidade da falante, mas sim uma necessidade patente, visto que a endometriose está em seu estado mais grave e sabe que quanto mais a demora para a realização da cirurgia, existe a possibilidade de uma piora significativa do seu quadro clínico. Além disso, é imperioso que a cirurgia ela seja realizada pelo médico assistente especialista em endometriose e realizada conforme a técnica cirúrgica indicada, que nesse caso seria o Dr. Valdir Inácio Júnior e sua equipe, tendo vista que a operadora não possui médicos credenciados aptos para realizar a cirurgia adequada. Haja vista que trata-se de uma cirurgia extremamente complexa e específica, mas altamente efetiva, principalmente no caso incumbente, visto que após a realização da cirurgia com a técnica adequada, as chances de recidivas das mesmas são baixíssimas. Por isso, nobres jogadores, há exigência de profissional apto para a realização da cirurgia de remoção total dos focos da endometriose, evitando que em menos de um ano a paciente retorne à mesa cirúrgica. Dessa forma, diante da ausência e indisponibilidade de profissional qualificado para a realização do procedimento, por força da Resolução Normativa 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em especial seus artigos 4 e 10, estabelece que, ocorrendo a indisponibilidade de prestador na rede credenciada, a operadora deverá garantir atendimento em prestador não credenciado. Sendo assim, a própria ANS obriga os planos de saúde, no caso de indisponibilidade de prestador integrante na rede credenciada, a garantir o atendimento do contratante com prestador não credenciado em sua rede. Nesse contexto, requer-se que se digne essa Câmara a determinar, ante a ausência de rede credenciada apta para realizar cirurgia, os custos honorários médicos em sua integralidade, bem como o traslado até o profissional habilitado em São Paulo. Diante de tudo que foi exposto, a apelante a contratar plano de saúde busca somente o que lhe é garantido constitucionalmente, que é o acesso ao tratamento digno e restabelecimento da sua saúde. Assim, deve ser dado provimento ao recurso de apelação. Assim, eu concluo a minha fala e agradeço a atenção de todos. Agradeço, doutora Vitória, pela sua citação, parabenizo e passo a palavra à relatora, desembargadora Jane Ruth. Obrigada, presidente. Renovo os cumprimentos aos presentes e cumprimentos que estão nos acompanhando pelo sistema virtual, Procuradora de Justiça, doutora Salomé, Defensora Pública, doutora Letícia, e os advogados que nos acompanham. Parabéns, doutora Vitória. Eu vou ler aqui a proposta, aliás, eu vou ler aqui a emenda na íntegra. A apelação, o caso em exame é uma apelação civil interposta pela beneficiária de plano de saúde contra sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer um pedido de indenização por danos morais, na qual buscava compelir a operadora a custear procedimento cirúrgico de excisão total sob o argumento de inexistência, desde o começo foi no silêncio, foi? Sob o argumento de inexistência de profissional habilitado na rede própria da operadora. A questão em discussão consiste em analisar se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o procedimento cirúrgico de excisão total dos focos de endometriose prescrito por médico assistente indicado pela paciente, sob o argumento de inexistir profissional habilitado na rede credenciada, bem como se a recusa da operadora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. A apelante sustenta, há razões de decidir, a apelante sustenta que o tratamento cirúrgico de excisão total deveria ser realizado pelo Dr. Valdir Inácio Júnior, profissional não credenciado, ao argumento de inexistirem especialistas habilitados na rede da operadora. Contudo, não produziu a prova técnica demonstrando que o médico cirúrgico
indicado, o médico particular apresenta o método cirúrgico indicado pelo médico particular apresenta superioridade científica ou eficácia comprovadamente maior em relação àquela autorizada pela operadora, tampouco que seja a única alternativa terapêutica viável ao restabelecimento da saúde da paciente. No documento de ID 2508-2645, apresentado pela apelante, observa-se que a apelada não negou a cobertura do procedimento cirúrgico descrito como endometriose peritoneal, tratamento cirúrgico via laparoscópica, mas negou o custeio com o médico indicado pela paciente, redirecionando o atendimento para o profissional da rede credenciada, vinculando-se à sua rede própria, o que é corroborado pelo relatório da ficha médica do usuário, juntado pela apelada, autorizando o referido procedimento em 30 de setembro de 2024. Nos termos do artigo 4º da Resolução Normativa 566/2002 da ANS, a cobertura assistencial deve ser preferencialmente prestada na rede credenciada, admitindo-se a realização de procedimentos com prestador externo apenas quando demonstrada a inexistência ou indisponibilidade de profissional da rede que possua condições técnicas para execução do serviço no município de abrangência contratual. Igualmente, o artigo 12, inciso 6º, da Lei 9656, assegura o reembolso de despesas realizadas fora da rede somente em casos excepcionais de urgência, emergência ou inexistência de prestador habilitado, nas condições contratualmente previstas. No caso concreto, restou demonstrada a disponibilidade de médico e estabelecimento credenciado, aptos à realização do tratamento indicado pelo médico particular, ou, aliás, pelo médico da rede. Inexistindo prova de negativa de cobertura, a operadora comprovou ter rede própria e profissionais com expertise suficiente para a execução do procedimento cirúrgico, tendo inclusive autorizado sua realização. Além disso, o apelante não demonstrou a superioridade técnica da cirurgia prescrita por seu médico assistente, que é a excisão total dos focos de endometriose, em relação ao procedimento autorizado pela operadora, que é o tratamento laparoscópico para endometriose peritoneal. Ressalto que a parte não requereu produção de prova pericial para aferição da alegada superioridade do tratamento indicado pelo médico particular, tendo, ao contrário, manifestado expressamente interesse no julgamento antecipado da lide. Desse modo, ausente a prova de negativa indevida de cobertura ou de falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida como voto, presidente. Pois não, desembargador Jânio, muito obrigado. Em seguida, eu colho o voto da doutora Maria Marlúcia, ali Marleide, desculpe. Eu acompanho o voto da relatora. Pois não. Bom, colhidos os votos, eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Sim, acompanho vossa letra. Tá, eu vou dar preferência, como é o costume dessa Câmara, aos advogados que estão presentes aqui. O processo número 82, que é uma apelação civil 014893896/2017, da relatoria do terceiro gabinete, doutora Marleide, apelante Log Fama Limitada, apelado Data Voice Intermediação de Negócios Limitado e Claro S.A. A advogada doutora Luana Maria dos Santos Mendes está aqui presente. Pois não, doutora Luana, Vossa Senhoria deseja a leitura do relatório? Olá, bom dia a todos. Presidente, tem uma questão preliminar de nulidade, porque a parte contrária não foi intimada para contrarrazoar. Não, doutora, sim, isso aí seria da sua sustentação. Vossa Senhoria deseja a leitura do relatório ou apenas a sustentação? Dispensa a leitura, presidente. Pois não.
Então, assim, Vossa Senhoria tem 15 minutos para sustentar. Ok. Bom dia a todos. Como dito, há uma questão. Posso seguir? Tá. Há uma questão preliminar de nulidade, presidente, porque Claro, SA não foi intimada para contrarrazoar a nossa apelação, coincidiu aí com a mudança do ESAG para o PJE, de modo que a parte não foi devidamente intimada para contrarrazoar. E aí, ante o risco de nulidade, a gente levanta essa preliminar de modo a não prejudicar a parte apelante em eventual recurso no Superior Tribunal de Justiça. Mas, em síntese, trata na origem de uma ação de repetição de débito acumulado com danos morais, em que a parte autora, ora apelante, alega que contratou um pacote de serviço de telefonia junto à Claro SA pelo valor aproximado de R$ 1.100, e nos 3 meses sucessivos adveio uma cobrança absolutamente desarrazoada no valor de R$ 35 mil. A Claro foi notificada extrajudicialmente pela parte autora, Locfama, que frisa-se é uma empresa que trabalha com logística, com locação de empilhadeiras em 7 estados da região Nordeste, e a despeito de regularmente intimada dessa cobrança abusiva, manteve esse débito lançado aí no valor aproximado de R$ 35 mil. Sobreveio a sentença reconhecendo a cobrança desarrazoada, mas estipando o dano moral. E aqui, relatora, a gente revisa que foram mais de 14 protocolos junto à Claro, solicitando a retirada do protesto e da cobrança indevida e que não foram atendidos. Então, de forma muito objetiva, o nosso pedido em sede de apelação é a reforma da sentença no sentido de que a operadora de telefonia seja condenada ao pagamento de danos morais junto à parte apelante, Locfama, em razão de todos os danos e todo o estresse causado diante da cobrança abusiva. Agradeço a oportunidade e encerro aqui a minha sustentação. Pois não, doutora, muito obrigado. Eu passo a palavra à relatora, doutora Marleide. Você deve ter a palavra. Renovo os cordiais bom dia a desembargador Luciano, desembargadora Jane, Madeline, aos advogados, a doutora Luana, parabéns pela sustentação oral, renovo os bons dias também à equipe técnica, ao policial militar que se encontra presente nessa sessão, bem como os advogados que se encontram virtualmente, a doutora Salomé, procuradora de Justiça, a doutora Letícia, meu cordial bom dia. Doutora Luana, a minha decisão foi favorável à sua tese de defesa, com reconhecimento do dano moral no valor de R$ 5 mil e afastando a sucumbência recíproca, os honorários ficando pela parte deputada. A senhora quer que eu leia o voto na íntegra? Dispenso, relatora. Pois não, doutora Marleide. Desembargadora Jane, como a senhora vota? Ela levantou a questão de ordem que a parte apelada, Isso. ela é a parte apelante. Nós somos a parte apelante. E a parte apelada não foi intimada para as contras-razões. E ela temendo a nulidade, ainda mais que o voto está no sentido de manter a... Reformar a sentença em nosso favor, doutora. Na verdade, essa questão de ordem a senhora levantou no recurso. Não, eu estou levantando agora porque a parte contrária peticionou os autos, informando que coincidiu com a mudança SAG PJE e eles não foram intimados. Nós checamos no diário e, de fato, não foram intimados. Depois da elaboração do voto. Mas a
doutora desembargadora Jane, fique bem à vontade. Por uma questão de ordem, eu creio que a gente tem que analisar primeiro. Teria que se analisar primeiro a questão de ordem. Então, vai ser retirado. Tá, você vai retirar para analisar? Porque poderia analisar agora. Como a senhora desejar. Mas, Porque se estivesse mantendo a sentença, não prejudicava a parte que não foi intimada. Exatamente. Mas é como está mas não foi, então, aí está nessa prejudicando a parte que já que a senhora levantou essa questão de ordem, reconhecida pela desembargadora Jane, que deverá ser apreciada, ainda que depois, já que a imposição dos recursos, eu retiro para apreciar até a questão de ordem. apreciando Pode agora. fazer na próxima sessão? Posso, farei na próxima sessão. Agradeço, Ainda presidente. bem, estimar. Não, dá tempo para analisar se houve intimação ou não. Ah, tá. Certo? Nessa hipótese aqui, Analisar a questão de ordem. Vai analisar. porque foi levantada aqui, não foi levantada nenhum recurso e nem Mas nas isso outras pode ser levantado na sessão. Sim, Se você puder olhar os autos e ver se houve manifestação da Claro depois do prazo das razões, mas aí só faz o que a senhora quiser. aí eu prefiro analisar com mais Pois não. cautela. Tá certo. Então fica adiado para a próxima sessão. Sim, No caso, a senhora pede vista. Perfeito. sim. Obrigada, senhores. Ok? Muito obrigado, doutor. Eu chamo o processo de número 32 da pauta, é o 15, número 15 da pauta, que é a apelação 0011-608-54-2015, da minha relatoria, apelante Expresso Guanabara S.A., apelado Samuel Espírito Santo Filho. Advogado Dr. Luiz Cláudio Alves de Souza, está aqui presente. Ele é da parte. Ele é advogado da Vossa é advogado apelante, da parte apelante, tá? Pois não. Deixa eu compor aí com essa toga. Bom dia. Vossa Senhoria deseja a leitura do relatório ou vai direto para a citação oral? Não, dispensa a leitura do relatório. Pois não. Então, Vossa Senhoria tem 15 minutos para a sua sustentação. Presidente, já agradeço. Cumprimento o senhor presidente, o desembargador Francisco Rodrigues. Cumprimento também a relatoria, a mesma pessoa, também os demais membros deste colegiado aqui presentes. Desembargador. Perdão. Cumprimento também aos novos representantes dos advogados que nos assistem, servidores públicos que nos auxiliam nesta manhã. Senhor presidente, o que se trata neste caso, infelizmente, gostaria de, nesta primeira sustentação na Sexta Câmara de Direito Privado, trazer uma situação um pouco mais felicitante, porém, não é o perfeito. Perfeito. Acredito que esse caso não é, digamos, da mais simples questão contratual, da mais simples questão civil que se possa discutir em uma sessão aberta nesta Sexta Câmara. Acredito que foi um caso que nós trouxemos para análise. É considerado estratégico para a empresa, porque houve uma condenação com a qual a empresa discorda, embora não se possa retirar daqui o fator humano, o fator, vamos dizer assim, moral, que se deve ter, pelo menos, um pouco com relação à vítima. Trata-se, excelência, de uma ação movida pelo senhor Samuel Espírito Santo, que foi vítima de um sequestro, de um crime brutal, em 2009. Ele, à época, era uma criança, tinha apenas 7 anos de idade, e alega ter, e de fato, alega e ficou comprovado na justiça criminal que foi raptado por um criminoso em Quixeramobim, o qual o levou para um cativeiro e o manteve lá por 5 dias. E isto gerou diversos transtornos, inclusive este criminoso é réu na mesma ação e foi condenado a pagar a indenização de R$ 50 mil pelos danos morais causados à vítima.
A questão, Excelência, não se trata aqui simplesmente de tentarmos relativizar, tentarmos entender uma lógica, tentarmos decifrar o que teria acontecido com este menino, com esta criança, naquela data, porque eu acredito que, e aqui falo como pessoa, como ser humano, não se deve tentar buscar explicações para a tragédia dessa maneira. Porém, o que se pode ter em conta, e aqui levando um pouco mais para o fundo técnico da questão, é que houve uma identificação questionada pela empresa de que o ônibus no qual a vítima teria embarcado junto com o criminoso teria sido um ônibus da Expresso Guanabara. E esta foi a razão pela qual a empresa foi condenada a pagar R$ 25.000 por danos morais, pois teria falhado na prestação de serviço, na verificação de segurança, uma vez que caberia ao motorista, caberia às pessoas que operam a empresa verificar a documentação antes de autorizar o embarque de uma pessoa estranha com menor de idade, como está previsto no artigo 83 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ocorre, senhor presidente, que, como se verifica pelas provas dos autos, o magistrado da segunda vara de Quixeramobim se amparou bastante em uma ação paralela que foi movida, na qual o litígio com o Ministério Público por um auto de infração. Segundo o Ministério Público, teria havido falha no serviço. Esta ação tramita ainda não precisa ser julgada, e foi julgada, na ocasião, com recursos da Expresso Guanabara. E o que se constatou, à luz das provas do caso, foi que, lamentavelmente, não foi possível que o autor encontrasse a responsabilidade pela empresa que, de fato, operou aquela viagem, a qual nós sustentamos que jamais foi a Expresso Guanabara, contra todas as evidências que se coletaram dos autos. A começar pela prova testemunhal. Ouvida a testemunha, qual relatou que a empresa que fazia, na época, o embarque no ponto de parada alegado pelo autor, posto Juncão, na localidade de Quixeramobim, não era a Expresso Guanabara. Inclusive, a própria mãe do autor na ação, a qual o representou desde o começo, ela mesma admitiu em depoimento que era muito estranho que a Guanabara fizesse parada naquele local, porque ela jamais o fazia. E, de fato, não o fez. Outro ponto que também se verificou é que o autor, na época do fato, apesar de ter 7 anos de idade, naquela data, não ainda tinha as faculdades de leitura e de escrita desenvolvidas, as habilidades, por assim dizer. Ele mesmo admitiu que foi alfabetizado apenas aos 9 anos de idade, 2 anos após o ocorrido, e que, na época, não conseguia sequer identificar o município em que estava, não conseguia dizer o endereço no qual morava com sua mãe, não é? E o que se verificou também, além de uma sucessão de falhas, vamos dizer assim, seja de segurança da empresa que transportou, seja da própria família, lamentavelmente, há que se pontuar, que o que aconteceu com o autor não se trata de uma fatalidade pura e simplesmente, porque a tragédia é um efeito, é um acontecimento sem causa definida. Neste caso, há uma causa definida, foi um ato criminoso, mas não se pode deixar de levar em consideração que mesmo um depoimento especial da criança, na época, ele não foi capaz de identificar que o veículo, na ocasião, seria Expresso Guanabara por outros fatores. Simplesmente a palavra do autor, com o devido respeito, não poderia servir para sustentar a condenação da empresa. E, além desse ponto, o que se pode trazer é que o autor, além de apresentar certas contradições no seu relato, naturais com uma pessoa que passou por um trauma como este, tem que se ter em consideração outros fatores, além de somente da divergência de fatos que foi observada no decorrer desse caso. Para começar, a mãe alega que deixou o filho em um bar sozinho, uma criança, um garoto de 7 anos de idade, sozinho em um bar, porque ele estaria fazendo a refeição e depois que terminasse aquela refeição, enquanto ela ia resolver algum compromisso, que ele fosse a uma loja onde a avó estaria esperando. O próprio garoto depois confirmou no relatório apresentado no CREAS, que averigou o caso administrativamente, que ele teria estranhado a demora da mãe em buscá-lo
E, em seguida, quando foi se dirigir à loja da avó, a loja estava fechada. Em outras palavras, o garoto foi largado sozinho num bar. E, neste meio tempo, foi abordado pelo criminoso. Teve a infelicidade de acontecer esse fato terrível. E este criminoso teria abordado ele e levado num ônibus. Ônibus este que, na ocasião, inclusive, provas testemunhais trazem essa informação, a empresa que realizava paradas naquela localidade, na data, não era a empresa Expresso Guanabara, era a empresa Redenção, que hoje já não opera o sistema, mas cujas características e feições, caracteres do ônibus, cores e estrutura, podem se assemelhar e podem levar uma criança não alfabetizada à data a confundir os sinais e identificar como um ônibus da Guanabara. O que se pode constatar também é que as provas dos autos não confirmam, para além de qualquer dúvida, que o ônibus no qual foi transportado seria da Expresso Guanabara, muito pelo contrário, havendo prova com a relação dos passageiros que foi juntada na data da viagem, de que o ônibus que circulou na cidade naquele horário e data não consta na sua lista de passageiros nem o criminoso nem a criança. Não há informação alguma de que o menor tenha embarcado naquele ônibus. Então, o que se pode constatar, senhor presidente, e aqui pedimos que realmente, embora o caso envolva uma situação terrível, uma situação de uma pessoa extremamente vulnerável na data, a submeter, a se sujeitar a um crime tão bárbaro como esse, que deixemos, ao menos objetivamente, que a questão seja conduzida para atestar que, apesar de todo o sofrimento suportado pelo autor, apesar da dramaticidade na qual se envolveu todo o acontecido, não pode-se simplesmente adotar-se a palavra do autor como prova suficiente contra todas as demais que atestam, a inocorrência do trajeto, inocorrência da viagem pela Expresso Guanabara, portanto, a inexistência de falha qualquer do serviço. Então, o que se pede é o provimento do recurso para declarar a improcedência da ação pela negativa de autoria. Muito embora se trate, aparentemente, de uma relação regida pela legislação consumerista, no entanto, reforço que, para que se aplique o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, o que, neste caso, sequer afeta o direito da Expresso Guanabara, porque a Expresso Guanabara comprovou que o autor não embarcou naquela data com a lista de passageiros. O que se pode confirmar também é que, para que ao menos se aplique a legislação do consumidor, é preciso ao menos comprovar que existe a relação de consumo. E a comprovação dessa relação não foi estabelecida. Então, novamente, retornando ao ponto, pedimos pelo provimento do recurso de apelação, pela improcedência da ação em todos os pedidos quanto à Expresso Guanabara, portanto, um provimento parcial e uma modificação parcial da sentença, mantendo somente a condenação quanto ao criminoso, corretamente apontado e responsabilizado na instância criminal como sendo o causador do fato. E ainda é Vossa Excelência que não seja provido o recurso, ao menos que se atenue a condenação que foi arbitrada, considerando, sobretudo, que existe o dever objetivo, o dever de cuidado objetivo, que claramente não foi seguido neste caso, e lamento reforçar pela família. Como pode, mesmo em qualquer circunstância, mesmo sendo uma cidade pequena, ou uma cidade de muitos conhecidos, como pode uma pessoa deixar uma criança de 7 anos de idade sozinha, num bar, esperando, quem sabe, uma avó buscar, ou quem sabe o garoto ir buscar sozinho ali a ajuda da avó? Sim, sinceramente, senhor presidente, eu admito que eu não sou pai ainda, espero um dia ter essa felicidade de ser pai, de ser avô, mas, sinceramente, não se pode, hoje, no mundo de hoje, muito se fala, né, nos antigos, as coisas são piores, mas em qualquer circunstância, por mais tranquilo, por mais seguro que seja, de que maneira é possível permitir ou ser conivente com tamanho assim descuidado, tamanho descaso com a criança? Não se pode deixar de perder de vista de que houvesse a mãe levado consigo o garoto, ou houvesse alguém, algum responsável, algum parente presente no momento, nada disso teria acontecido.
Portanto, senhor presidente, pedimos, não apenas pela improcedência, mas caso a improcedência não se acolha, que ao menos se atenue a condenação, tendo em vista, querendo ou não, a responsabilidade, ou menos a corresponsabilidade do dever de guarda do garante, que são seus pais, aqueles que deveriam proteger e cuidar dos seus filhos. São essas razões, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela palavra. Pois não, doutor, muito obrigado pela sua citação. Eu ouvi atentamente as colocações de Vossa Senhoria, e o voto já está lançado. Eu queria só fazer, eu vou ler aqui a emenda, mas eu queria fazer algumas ponderações do que o senhor falou. Aqui nós vamos estar adstrito ao que está nos autos e ao que está, que circunscreve ao fato de uma criança ter entrado em um ônibus e sem a documentação. A questão dos pais, se houve abandono, não é objeto desta ação aqui. Só deixar esclarecido para o senhor que não é objeto dessa ação aqui. Aqui nós temos um contrato de transporte e um descumprimento do Estatuto da Criança, do adolescente. Certo? Então, a gente não trata aqui da questão da responsabilidade dos pais, certo? Que o senhor levantou aí na questão. Então, eu vou ler aqui a emenda, que eu creio que seja suficiente. Direito civil e direito do consumidor, apelação civil, transporte de menor em ônibus intermunicipal, ingresso no coletivo sem apresentação de documentos e autorização legal, sequestro e estupro de vulnerável, dano moral in re ipsa, reparação patrimonial devida, quanto indenizatório adequado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Em relação ao caso, trata-se de uma apelação civil interposta por Expresso Guanabara Limitada contra a sentença proferida pelo juízo da segunda vara da comarca de Quixeramobim, nos autos da ação de reparação de danos morais. A questão de discussão a controvérsia recursal consiste em analisar se é devida a reparação por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor atribuído na sentença recorrida está adequado. Com relação às razões de decidir, a responsabilidade de civil objetiva da empresa de transporte por danos causados ao menor em decorrência de conduta irregular do motorista que autorizou o ingresso do sequestrador com a criança no coletivo, encontra respaldo nos artigos 932, inciso 3º, 933 do Código Civil e no artigo 14 do CDC. Comprovados o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, e, ao mesmo tempo, ausentes as hipóteses de exclusão da responsabilidade civil, quais sejam culpa exclusiva da vítima e de terceiros ou inexistência de direito ou de defeito de prestação de serviço do transportador, artigo 14, parágrafo 3º do CDC, impôs a reparação civil à empresa demandada. O valor arbitrado pelo magistrado, na primeira instância, é adequado, considerando as particularidades do caso, como a gravidade do delito, a idade da vítima, a negligência do motorista, a condição financeira da empresa de transporte de pessoas. O dispositivo de tese de julgamento, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida, tese de julgamento, a responsabilidade civil por danos morais decorrentes do transporte irregular de menor, que, sem documentos e sem autorização legal, foi conduzido em ônibus intermunicipal por indivíduo posteriormente identificado como sequestrador e estuprador, é objetiva e presciente da comprovação do efetivo abalo psíquico, por se tratar de dano moral in re ipsa, cuja ocorrência decorre diretamente da gravidade da natureza do ilícito praticado. É como voto e colho o voto da desembargadora Jane Ruth. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Foi não. Doutora Marleide. Acompanho Vossa Excelência. E eu proclamo o resultado. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. Muito obrigado, senhor presidente. Eu chamo o próximo processo, é o de número 19 da pauta, é uma apelação civil de número 01-28-805-62-2019, da minha relatoria, tendo apelantes Daniele Castro de Souza e outros, são 2 páginas aqui,
E apelado, IREP, Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Limitado. Advogado, doutor Silvio de Andrade Lima. Está presente, doutor Silvio? Pois não, doutor Silvio? Bom dia, Excelência. Presente da qualidade de advogado da parte apelada. Pois não. Vossa Senhoria vai querer que leia o relatório ou o senhor vai passar direto para a apresentação oral? Excelência, eu dispenso a leitura do relatório. Pois não. Então, Vossa Senhoria tem 15 minutos para a apresentação. Perfeito. Muito bom dia, Excelência. Cumprimento o desembargador desta Igreja Câmara, quem estende os cumprimentos aos demais desembargadores, todos presentes, advogados, eventuários. Muito bom dia a todos. Meu nome é Silvio Latache de Andrade Lima, OAB-PE 32169. Eu represento a IREP, Sociedade de Ensino Superior Médio e Fundamental Limitada, que é a parte apelada desta ação. Excelências, eu gostaria de alertar, enfim, informar que a sustentação será bastante objetiva e breve. O assunto, em que pese a repercussão dos pedidos, possam causar um grave dano à parte apelada, haja vista a quantidade de 127 alunos que pleitearam em conjunto essa ação, esses pedidos. O tema ele é bastante simples e eu entendo que foi muito bem analisado pelo juiz Acó, que sentenciou entendendo pela improcedência dos pleitos autorais. Excelências, basicamente, trata-se de um pedido de indenização por danos morais ajuizado por cada um desses 127 alunos, né, conjuntamente. Eles imputam uma falha da instituição de ensino, alegando que após o início do semestre, em 2016.1, teriam descoberto que os seus contratos do FIES, né, do financiamento estudantil, teriam sido cancelados, teriam sido encerrados e que eles estavam matriculados na qualidade, então, diante desse cancelamento, de alunos particulares. Pois bem, excelências, basicamente, os dois reclamos desses alunos que ajuizaram essa ação são basicamente dois. Eles reclamam com relação ao prazo em que foi cientificado acerca desse cancelamento desse contrato, né? Eles alegam que foram cientificados após o início do semestre, quando já estavam assistindo a aula, e que não teve a oportunidade de apresentar, enfim, pedidos de revisão para que fosse na tentativa, né, de remediar esse cancelamento desse contrato. Então, são basicamente dois reclamos, um com relação ao prazo de tomada dessa notícia e outra a questão de que não foi dar oportunizada essa possibilidade de aditar o contrato, enfim, de apresentar novos documentos que pudessem, eventualmente, revisitar a decisão. Excelências, o cerne da questão é muito simples e está demonstrado nos autos. A parte autora apresentou documentos colacionados à inicial com mais de 3.000 páginas. A parte ré também, ora apelada, também apresentou documentos, né? E esses documentos, um deles, né, está inserido aí nos autos, é com relação ao rendimento escolar desses alunos. E aí, o que é que nós temos hoje nesse cenário? A gente tem um baixo rendimento escolar, que ficou comprovado a partir da leitura dos documentos, e ficou demonstrado que esses alunos, por mais de 3 períodos consecutivos, não atingiram o rendimento escolar mínimo para se fosse mantida a qualidade de aluno vinculado ao FIES, né? Não houve, é bom frisar, qualquer discricionariedade da instituição de ensino, até porque, excelências, não seria interesse da instituição de ensino cancelar esses contratos de FIES, né? Esses alunos que estão vinculados ao FIES, eles remuneram a instituição. Então, não é interesse de qualquer instituição privada que alunos do FIES sejam desvinculados, né? Isso causa prejuízo para a instituição. Mas o que foi que aconteceu aqui? Esses alunos, né, eles não alcançaram um rendimento mínimo. Isso é o mínimo que se espera de qualquer estudante, mas mais ainda de estudantes vinculados ao FIES. Por quê? Porque a portaria do MEC, a portaria 15 de 2011, quem estabelece os requisitos, né, para poder se manter no FIES, ela é muito clara. Ela estabelece essa necessidade de rendimento mínimo de 75% do período, por pelo menos em cada período, um rendimento mínimo de 75%. A portaria do MEC, né, e eu digo novamente, não é aqui uma decisão discricionária da instituição. Isso aqui é norma vinculada ao MEC, né? Isso é uma norma geral. A norma também estabelece que há uma possibilidade de remediar o não atingimento dessa meta por 2 vezes, né? Mas se o aluno, durante 3 períodos consecutivos, não consegue atingir um rendimento mínimo, ou seja, se ele reprova, se ele é reprovado por faltas, se ele não consegue passar por média, ele não tem mais as condições de elegibilidade, de manutenção no contrato do FIES. Isso aqui, excelência, eu friso
enésima vez, não se trata de uma discricionariedade da instituição. Essas normas que estabelecem os critérios de permanência no contrato vinculado ao FIES são normas que estão presentes na portaria do MEC, ou seja, uma norma de ordem pública, e eu me recordo da LINDB, né, que se presume que todos conhecem a lei. Esse estabelecimento desse rendimento mínimo de 75% não fosse o bastante estar na norma, ela está no próprio contrato de financiamento dos alunos com a Caixa Econômica Federal. E o conhecimento desses alunos, que é um tema que eles também trouxeram, que não é verdade, ou seja, a ciência desses alunos de que eles não atingiram esse patamar mínimo, é óbvio que é de conhecimento dos alunos, porque todo aluno sabe o seu rendimento. Todo aluno pode entrar no site da instituição, no sistema, e verificar suas notas, saber se passou por média, se não passou, se vai precisar fazer uma prova final, se foi reprovado por falta. Então, o conhecimento da sua situação enquanto aluno é claro, né? Isso aqui é um ponto incontroverso. Mais do que o estabelecimento das normas, dos critérios de permanência no FIES estarem divulgados em normas próprias do MEC, mais do que essa cláusula do contrato que também alertava sobre a necessidade de rendimento mínimo de 75%, eu gostaria de lembrar também que a questão dos prazos, né, que uma parte dos alunos reclama com relação aos prazos, né, que quando souberam que o contrato não tinha sido havia sido cancelado, né, que não havia sido renovado, né? Esse prazo também está estabelecido, não é por decisão da instituição de ensino. O prazo para aditamento dos contratos do FIES, ou seja, o prazo para revisar esses contratos ou para apresentar novos documentos, são prazos que estão estabelecidos na própria portaria do MEC, na própria legislação que versa sobre o assunto. Não é um prazo próprio da instituição de ensino. Então, por todas essas razões, o juiz de primeiro grau, a quem eu me filio e peço encarecidamente a observação, ele entendeu que os alunos, à luz das provas que constam nos autos, não atingiram a média, não houve nenhum ato ilícito por parte da instituição, né? Esses alunos simplesmente não atingiram a média mínima que se espera para a manutenção desse programa de financiamento. Eles tinham pleno conhecimento das condições da continuidade do programa do financiamento, porque, como eu disse, essas condições estavam em legislação nacional, estavam na cláusula do contrato que eles assinaram. Eles tinham pleno conhecimento também da sua situação enquanto alunos, né? Porque todo aluno sabe das notas que tirou, se passou de ano, se não passou. Então, excelências, não houve a conduta aqui, não houve prática de ato ilícito, a instituição atuou dentro da sua competência administrativa, não houve falha de prestação de serviços, houve apenas alunos que não atingiram o rendimento mínimo esperado para a continuidade no programa. Então, por essas razões, a instituição de ensino, né, e lastreada também na própria LINDB, né, que fala da consequência das decisões jurídicas, a gente está falando aqui de 127 alunos que pedem danos morais simplesmente porque, por atos próprios deles, não atingiram a média mínima. A gente entende que essa eventual condenação poderia trazer aqui danos catastróficos para a instituição de ensino. A gente está falando aqui de mais de uma centena de alunos que conjuntamente ficaram insatisfeitos porque, uma vez não atingida o seu desempenho mínimo, resolveram ajuizar uma ação contra a instituição de ensino. Então, por essas questões, excelências, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença com o desprovimento integral da apelação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a ler aqui a cabeça da emenda, que creio que seja o suficiente. Direito civil e do consumidor, recurso de apelação, ação de reparação de danos morais, contrato de financiamento estudantil, FIES, cancelamento por baixo rendimento acadêmico, alegação de falha do dever de formação, instituição de ensino superior, relação de consumo, CDC aplicável, ausência de ato ilícito, dano moral não configurado, recurso conhecido e desprovido. É como voto e passo a colher o voto da desembargadora Jane. Acompanho a relatoria, presidente. Doutora Marleide? Acompanho, Vossa Excelência. Pois não. E eu proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutor. Eu chamo o processo... O processo que havia uma solicitação de solicitação oral, o agravo de instrumento 301, 45, 76, 31, da relatoria do primeiro gabinete, tendo como agravante Francisco Anastácio de Souza e agravado Banco do Nordeste, e
Antônio Rodrigues da Silva, ele vai ser adiado em face da impossibilidade de comparecimento do juiz que está a responder pelo primeiro gabinete. No início da sessão, ele tem uma intercorrência e então ele fica adiado. Doutor Anastácio, ok? Ok, Excelência. Tenha um bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Pronto. Eu chamo o processo de número 6 da pauta, que é a apelação civil de número 322.7936/2024, da minha relatoria, apelante José Genesi Ferreira e apelado Banco Itaú BGM Consignação S.A., tendo como advogada a doutora Joana Régia de Aguiar Lima. Doutora Joana está presente? Bom dia, Excelência, sim. Pois não. A senhora é advogada do apelante? Do apelado, Itaú. Do apelado. Bom, a apelação, o resultado é favorável a vossa senhoria, ao cliente de vossa senhoria. A senhora dispensa a sustentação? Eu posso passar direto para o resultado? Dispensa, Excelência. Pois não. Recurso conhecido e não provido. Obrigada. Bom, encerramos aqui as sustentações orais, tanto as presenciais como as que foram solicitadas por meio digital, e passamos à relação dos processos que foram retirados de mesa. A princípio, o processo 109, processo da relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, 4º gabinete. Processo 109, conflito de competência 355.0277/2025. O processo 110 da pauta, conflito de competência 301.108698/2025. E passa em seguida aos retirados de pauta. O processo de número 64 é apelação civil 0037.26062/2006, 4º gabinete. Processo número 66 da pauta, agravo de instrumento de número 301.638811/2025, da relatoria do 4º gabinete. O processo número 67, agravo de instrumento número 33891, dígito 92, do 4º gabinete, e da relatoria da doutora Marleide Maciel Mendes, 3º gabinete, retirado de pauta o processo 83 da pauta, apelação civil 02001118/2022, e 83 é o processo de número, é uma apelação civil. Não, a senhora está sem feliz, porque a senhora retirou aqui, né? Não, aqui foi adiado a processão, aqui é retirado. Eu passo em seguida aos processos que foram adiados. O processo número 30, apelação civil 05.726/2011, da relatoria do 4º gabinete. O processo número 32 da pauta, uma apelação civil 0017.913/2017, também da relatoria do 4º gabinete. Os processos da relatoria do 1º gabinete, cujo responsável agora é o doutor Roberto Diniz, durante as férias do desembargador Tacílio, são os processos de número 89, apelação civil 33950, dígito 60/2025, o processo número 90, que é um agravo de instrumento 301.4576/31/2025, o processo 91, que é um agravo de instrumento 326.6874/2025, o processo 92, que é a apelação civil 300.05.6102/2024,
O 93 da pauta, uma apelação civil 0206 096 65. O 94, apelação civil 02 41 731 44 2023. O 95, agravo de instrumento 06 35 631 11 2023. O 97, apelação civil 0200 381 77 2024. O processo 98 da pauta, apelação civil 300 02 300 0278 56 2025. O 99, agravo de instrumento 301 10 83 46 2025. O processo 100, agravo de instrumento 301 85 18 71. O 101 da pauta, apelação civil 338 45 70 2025. O 102 da pauta, apelação civil 300 03 50 09 2025. O processo 103 da pauta, que é uma apelação civil 02 02 030 29 2024. O 104, apelação civil 302 68 87 85 2024. E, finalmente, o processo 105 da pauta, que é uma apelação civil 02 03 39 229 49 2000. Esses processos todos estão adiados para a sessão seguinte. Processos com votos pendentes. Da minha relatoria, o processo número 18, que é uma apelação civil 02 04 527 50 2023. A desembargadora Jane Ruth não votou. O 18, desembargadora. Pois não. Eu peço vista desse Pois não. processo. Vista concedida. Obrigada. Vamos aqui o 26. O 26, na realidade, há o meu voto e não há o voto da doutora Marleide. Certo? Só lembrando aqui o que trata, eu, na realidade, eu discordei parcialmente da relatora em relação é um processo a respeito de alimentos, né? Em que de Vossa Excelência é o número 26 da pauta, em que a Vossa Excelência modifica a sentença e defere os alimentos, né? Requeridos na apelação. E eu discordo e vejo discordo por entender que não estejam presentes os requisitos da comprovação dos fundamentos para a concessão do pedido na apelação. E eu mantenho a decisão do primeiro grau. É assim que eu voto. Aí, a doutora Marleide. Eu peço vênia ao novo desembargador, mas eu acompanho a relatora. Pois não. Então, esse processo ele vai para o 942. E eu vou apresentar um voto pequeno só para facilitar para quando nós formos para o 942, que possivelmente será quando do retorno do desembargador Tarcílio. Processo número 52, eu também não votei, deixa eu só ver aqui o que foi que... Esse aqui é que eu vou pedir vista, é o 52. Desembargadora Jane Ruth, esse aqui é um processo, é um agravo de instrumento que trata de uma questão de um acordo homologado no inventário e a questão da incidência do ITCD. Então, na realidade, como eu tive que votar nesse processo ontem à tarde, esse é um processo que eu estou preferindo analisá-lo com mais vagar, e aí eu trago na próxima sessão.
Então, eu peço vista, mas dizendo que, na realidade, eu não formei o meu convencimento se eu estou acompanhando ou não a senhora. E, por prudência, eu prefiro pedir vista e eu trago na próxima sessão. O 54, a doutora Marleide não votou. A senhora se sente apta ou a senhora deseja pedir vista? É a ação penal, ação civil 300.026114/2025. É o processo 54. Não acompanho o voto do relator. Acompanha? Sim. Pois não. Acompanha o voto do relator, recurso conhecido e desprovido, e de ofício altera-se o termo inicial dos juros moratórios na condenação por dano moral para determinar sua incidência a partir do evento danoso, mantendo-se a sentença nos demais termos. Pronto. Da relatoria da doutora Marley, temos o 77. Nem votou, nem eu votei, nem a doutora Jane Ruth votou. A desembargadora Jane Ruth votou. É o de número 77, desembargadora. 77. O 300.772910/2025. Estava sem o voto, né? Teve alguns. Eu vendo aqui, eu vou acompanhar a relatora. O processo de número 81, também da relatoria da doutora Marlene, que eu não votei. Esse aqui também eu vou pedir vista. E agora o 85. Eu acho que esse aqui eu também não tinha. Não, esse aqui eu vou pedir vista também. Os possessórios. E o 86. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Eu acompanho também. Com isso, nós findamos aqui os processos do PJE e nós temos um processo no SAGE. O processo é um agravo de instrumento, é o processo número 1 da pauta, é um agravo de agravo interno civil 00074674/2017, da minha relatoria, e a desembargadora Jane já havia feito uma referência de que vai pedir vista. É isso? Pois não, então vista concedida. Encerramos? Bom, com isso aqui encerramos a sessão e eu pergunto às desembargadoras se Vossa Excelência tem algum comunicado, alguma informação. Presidente, eu tenho duas. Pois não. Uma é para parabenizar a doutora Rosália Gomes dos Santos, da 4ª Vara de Sucessões, que o aniversário dela é hoje, e, coincidentemente, ela está respondendo pelas férias do desembargador Inácio Cortez. Pois não. E a outro voto de louvor pelo doutor Layer Leorne Mendes Neto, advogado da União, que foi nomeado para coordenador-geral de informações processuais da Secretaria Adjunta de Informações da Presidência da República. E ele vem a ser o filho da nossa futura desembargadora, Marleide. Então, acredito que, como mãe, é um momento assim, de muita alegria. Todo sucesso do filho é alegria no coração de uma mãe. Né? Então, parabenizar essas duas pessoas. Eu adiro completamente as sugestões de Vossa Excelência. Doutor Marlene, em relação ao doutor Rosália, Vossa Excelência concorda.
Sim. Em relação Durante ao seu filho, não vou nem perguntar, mas... Bom, nada mais havendo, encerro a sessão, cumprimentando aqui a procuradora Salomé. A senhora deseja se acostar aos votos sugeridos pela desembargadora Jane Ruth? Sim, completamente adiro, completamente as moções aí de parabéns, né? E muitas felicidades também. E é sempre um prazer estar com Vossas Excelências. Nós também. Doutora Letícia? Pois não. Então, assim encerramos a sessão e nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos e um bom restante de dia. Bom dia a todos. Bom dia, tudo de bom. Bom dia.